a gente sabe que a maior parte dos empresários de e-commerce, não só de e-commerce, eu acho que posso falar assim, pela maior parte dos empresários no geral, né? Eles não sabem o que é uma DRE, não sabem o que é margem de contribuição, margem bruta, margem de lucro, a diferença, né? Tipo, margem, sei lá. É, é, quando muito fazem uma planilhazinha de entrada e saída, um fluxozinho de caixa ali básico, mas muitos sequer têm isso, né? Tipo, tá lá no software, e tá lá, né? Eu não vou lá olhar o software. Eu sei quanto eu tenho na conta e nem sempre. Então, é, existe de fato essa defasagem, né? Dito isso, quanto que tu acha que isso contribui para essa formação errada? Tu acha que se esse pessoal estudasse mais as partes financeiras do negócio, errariam menos em preço? Qual que é a correlação das coisas? Sim, cara, a gente já fez muitos estudos assim para entender a causa raiz, né? Do motivo pelo qual tantas empresas erram na gestão financeira, na precificação, na análise de indicadores. E basta a gente conversar com algum familiar, né, ou alguma pessoa próxima para a gente ver que quando a gente fala de matemática, de números, o pessoal já fica meio assim, né? Eu adoro porque, cara, eu sou da engenharia, eu amo números, então não são todas as pessoas, né? A Uhum, gente, primeiro, a gente tem um ensino base que não fala sobre finanças, praticamente. uhum, uhum. Falar sobre dinheiro, né? Sobre números. É como se fosse um paradigma mesmo da formação básica da gente É, enquanto aluno, né? o brasileiro, na pessoa física, é endividado também, ele não sabe fazer a gestão da Sim, própria finança, né, da pessoa física, né? exatamente. E isso não necessariamente para poder investir, mas também para poder gerir os próprios gastos pessoais. Uhum, A gente cansa de ver empresários que misturam a conta da pessoa jurídica com a conta da pessoa física. Cara, uhum. isso é gestão financeira básica. Você não juntar, né? Então, primeiro tem esse desafio enquanto pessoa física, né? De defasagem de conhecimento. Muitas das vezes a gente só ouve falar em gestão financeira quando você já está no campo de batalha. Você já está Uhum, empreendendo. Aí você começa a perceber, cara, poxa, só agora eu sei o que é a precificação. Só agora, depois de 10 anos empreendendo, tem que uhum, saber que o custeio direto é diferente do custeio por absorção. Então, e que capital de giro não é o que eu tenho que injetar na empresa só. É, então, tem essa defasagem de conhecimento, né? E para isso, cara, a gente acredita muito que falar sobre indicadores tem que ser fácil, falar sobre precificação tem que ser fácil. A gente muitas das vezes não não entra em termos muito técnicos que são falados na faculdade, né? E em cursos mais avançados, porque isso vai enrolar a cabeça do pessoal. uhum. Poxa, se eu do nada conversar com uma pessoa que nunca ouviu falar de precificação e DRE, o que é EBITDA, o que é EBIT, o que é Lagida, Uhum, enfim, uhum. essa pessoa a cabeça vai explodir, ela nunca mais vai querer se interessar por aquele Sim. assunto. Então, é tentar simplificar um conhecimento que, na maioria das cabeças das pessoas, não é fácil, é, e tentar deixar palpável. Então, para esse lojista, o cara que empreende, ele tem que saber. É fato. Ele não pode delegar, por exemplo, para o contador a tributação da empresa dele. Ele Uhum. tem que saber a tributação da empresa dele. Mas ele pode facilitar um pouco mais essa coleta de informação, ele pode facilitar o entendimento desses números para que, ao longo do tempo, aquilo se torne fácil. Sim. Não tem jeito, é uma formação. Vai ter formações que vão demorar mais tempo, mas vai ter formações que vão ser mais fáceis. Uhum. É um conteúdo complexo, né? Não vai aprender a cuidar das finanças da empresa do dia para a noite, não é um cálculo simples de 2 mais 2 é 4, né? É um universo um pouco complexo mesmo. Eu entendo o que tu diz e faz todo sentido tentar simplificar, né? Eu costumo brincar, né, que quem não gere as finanças da própria empresa está torcendo para que ela dê certo. É meio que sorte, né? Então, tomara que tu
que não está olhando para as finanças da empresa esteja acertando nas coisas que tu deveria acertar, porque né, como é rico tu fazer uma projeção, né? Tu pegar e botar numa planilha, Sim, jogar para frente, arrastar esse teu pensamento e ver o que vai dar. Né? Às vezes tu arrasta assim, não, cara, isso aqui é inviável, vai dar uma merda exatamente. gigantesca, como é rico, né? Legal. Exatamente. E tocando nesse ponto, João, só para dar um exemplo disso que você comentou, cara, tem, tem, tem um caso muito simples assim de um cliente que ele projetou esse cenário que eu lembrei aqui agora. Esse lojista ele queria expandir, ou seja, ele queria aumentar o galpão dele porque ele queria vender mais, ele queria ter mais produtos sendo vendidos e só que o custo para poder expandir, né, para esse galpão um pouco maior ia aumentar os custos fixos da empresa dele em R$ 5.000. Uhum, Ou seja, ele ia ter mais custos ali para um espaço maior. uhum, A pergunta que ele se fez foi: eu tenho margem de contribuição para isso? Porque se eu não tiver margem, eu vou começar a fechar no prejuízo. Ou minha margem, minha lucratividade vai ser muito menor. Então uhum. ele viu que depois que abatia os custos fixos dele, ainda sobrava uma margem de contribuição ali, o lucro final, né, é, de uns 15, 14 mil reais. E ele falou: olha, eu vou sacrificar um pouco de lucratividade nesse curto prazo, entendendo que meus custos fixos vão aumentar, mas eu entendo também que meu faturamento vai aumentar no futuro. Então ele falou Sim. que, olha, essa decisão aqui é certa, eu vou tomar essa decisão. Então foi uma decisão pensada. Não E, foi um cara, esse chute, não foi um, não não foi foi um um vou chute. fechar o olho e vou dar ali. Foi. Exatamente. Não foi um chute. Agora esse lojista ele já fatura milhões. Na época ele era simples nacional. Ele faturava ali uns 6 dígitos por mês. Agora ele está faturando 7, 8. A empresa do cara está grande. Sim. Mas ele começou a mudar a mentalidade, né? O cara Uhum, não sabia também muitos números. Ele tinha dificuldade. Inclusive, ele é um caso de sucesso nosso. uhum, É, mas ele estudou. Eu já conheci lojistas que passaram carnaval estudando. O cara uhum, chegou para mim no sábado de carnaval, de manhãzinha, e falou assim: cara, estou estudando aqui o conteúdo que vocês me passaram, vamos fazer dar certo. E o cara fez. Tem uma uhum. empresa de chovais que dá muito certo. Sim. Então, só complementando esse ponto que você comentou aí também. E eu acho curioso que às vezes o argumento de quem não quer saber disso é pegar e falar assim, cara, mas o fulaninho lá que não sabe nada disso deu certo. Por que que eu tenho que saber? Bom, fulaninho deu certo, que bom para ele, né? É, primeiro que tu não tem certeza se ele realmente não sabe disso, e se ele realmente não sabia, beleza, ele deu sorte. Tu quer ter sorte ou tu quer gerir o negócio, né? São coisas bem diferentes, né? Então, é super relevante estudar isso, por mais chato que seja, né?